Ó, um desempenho que esse não dá para reclamar é o do Pedro, hein? Pelo que tá jogando, fez os 2 gols contra o Galo, não só pelos gols, né, mas pelo que ele vem mostrando em campo, habilidade, cada jogada maravilhosa e vai escrevendo novos capítulos nessa história dele no Flamengo, nessa bonita história dele no Flamengo. Já se tornou o 6º maior goleador do clube, ultrapassou o Gabigol e tá ali, ó, escalonando nesse ranking aí de ídolos históricos do Flamengo. Já tá de olho na 5ª colocação, que é do Romário. Ó, o Pedro tem agora 167 gols, é o 6º maior artilheiro da história. Tá de olho na meta ali do Romário, que é o 5º com 204 gols. Ô, Rodrigo, isso faz o Pedro já estar de olho, ele está de olho na seleção faz muito tempo, né? Mas acho que agora está todo mundo começando a debater isso mais fortemente. Se dá tempo para ir para a Copa do Mundo, se o Ancelotti vai observá-lo, enfim. Qual que é o tamanho do Pedro nessa prateleira aqui que a gente viu, né? Que tem em primeiro lá, né? Zico, claro, com 509 gols. E também se esse futebol do Pedro vai ser suficiente para vencer essa corrida contra o tempo que ele tem agora até o dia 18 de maio, quando o Ancelotti convoca, né, e divulga a última lista da seleção para a Copa. O Pedro às vezes demora a pegar no tranco, né? Mas quando ele pega, ele faz jogadas, né? Encantadoras, assim, né? Que a gente não espera de outros jogadores. Deu um passe de calcanhar espetacular no domingo, outro de ombro. Já tinha feito aquele gol contra o Fluminense, tentou um outro também que quase fez. Eu acho que foi contra o Vitória, né? Que ele bateu de longe também. Então ele tem essa característica de um jogador com uma habilidade técnica absurda. Dentro da prateleira do Flamengo, eu acho que ele tem boas chances de se tornar o 3º maior artilheiro da história do Flamengo. Eu não acho que ele vai passar o Dida nem o Zico. Mas assim, ele se chegar no Romário, eu acho que ele precisa de mais 2 temporadas, talvez 2 temporadas e meia. Ali, se ele ficar pelo menos até 2027, 2028, ele passando o Romário, ele chegaria no Pirilo e no Henrique Frade também, né? Então ele chega, imagina o feito de um jogador de ser o 3º maior artilheiro da história do Flamengo, que é um time que faz muito gol, e que ele só vai estar atrás do Zico e do Dida, que são ídolos históricos do time. Ele já é um ídolo, acho até que ele é menos comemorado do que deveria, porque apesar da torcida gostar muito dele, tinha uma identificação maior, por exemplo, com o Gabigol lá atrás. Ela abraça o Pedro hoje, mas ainda não tem esse completo. Tem uma identificação, mas ainda não tem essa idolatria como tem com o Bruno Henrique, por exemplo, né? Bruno Henrique, quando sai de campo, é uma coisa. A torcida inteira grita o nome dele, enfim. E em relação à seleção, é difícil a jornada dele, não é fácil. Ele tem uma concorrência, tá bem claro quem são os concorrentes dele, que são o Igor, Thiago e o Endrick. Tem uma vaga, e ele está correndo por fora desses dois. Se essas jogadas encantadoras dele vão ser suficientes para convencer o Ancelotti, com todo o seu pragmatismo, né, a palavra usada pelo Arnaldo, italiano, de que ele vai ser a melhor opção para jogar a Copa do Mundo, veremos no dia 18. Minha visão é que ele está atrás na fila dos dois, e aí eu não estou dizendo aqui que é o que eu acho, não. Estou dizendo que é a minha percepção geral, que esses dois estão na frente. Porque o Estevão, por exemplo, que se machucou, vai ser outro substituto, né? Ele não indo à Copa, se confirmando, provavelmente o substituto vai ser o Ryan, que joga ali pela direita. Agora o Pedro disputa com esses dois jogadores. Pode ser que não tenha tido tempo suficiente. Vamos ver. Esse debate é bom, né? De com quem é a briga dele. Agora, todo mundo falando do Igor Thiago, né? Ontem jogou contra o Manchester United, daí falando do gol perdido, enfim. Mas saiu em alta aí da última convocação da seleção brasileira, fez um gol de pênalti, saiu até com moral ali daqueles jogos contra a França e Croácia. O Arnaldo, a briga do Pedro é com o Igor Thiago, é um ou outro, dá para ir os dois. É claro que com essa, né, a perda do Estevão, que é muito sentida, abre-se um espaço aí, já tinha o Rodrigo antes também. Ryan pode ser, claro que são funções diferentes, posições diferentes, mas é uma vaga ali no setor ofensivo. Você acha que essa disputa do Pedro está com quem nesse momento? Eu tô com o Rodrigo, ela tá muito com o Igor Thiago. Eu acho que o Endrick tem uma vantagem, né? É um jogador mais versátil do que o Pedro e que o Igor Thiago. Você falou do jogo ontem, a gente até conversava ontem, né, Luísa? Logo depois de Manchester United e Brentford.
muitos programas colocando o gol perdido do Igor Thiago, comparando com os lances do Pedro contra o Atlético Mineiro. Covardia, né? Numa rodada específica, de fato, o Igor Thiago perde um gol cara a cara no Old Trafford, né? Ele quer fazer uma finalização mais bonita, escorrega. Mas o fato é que o cara, ele é o jogador brasileiro com mais gols numa edição de Premier League. Premier League, o nível de competição é muito alto, num time pequeno. Só fez menos gols que o Haaland, né? 21 o Ancelotti gols, está né? observando tudo É isso. muita coisa. Então, é bastante, né? É isso que o Rodrigo falou, é uma oscilação, uma certa irregularidade do Pedro, que é marcante na carreira dele. Isso faz com que ele largue atrás, né? Agora, nós vamos continuar vendo muito mais o Pedro em ação do que o Igor Thiago. Está acabando lá a temporada inglesa. E eu acho que nessa função centroavante mais alto, mais de área, é uma disputa quase direta. Ninguém torce para o companheiro se machucar, né? Seria muito cruel, né? Mas essas lesões que estão acontecendo, elas acabam abrindo espaço indiretamente. É que nesta posição não teve ainda uma lesão num jogador que poderia ser outro concorrente aos dois, que eu vejo também mais presente na lista do Ancelotti, é o João Pedro, né, do Chelsea, que está na final da Copa da Inglaterra e tal. Eu acho que Mas o João Pedro já está dentro, Arnaldo. Então, eu acho que João Pedro e mais dentro. Não dá para ser João Pedro. Então, não dá para ser João Pedro e mais dois centroavantes, né? João Pedro e mais um. Então, por mim, que fica Pedro ou Igor Thiago. Lembrando que o Ancelotti, o time ideal do Ancelotti, não tinha o centroavante fixo, era o Vinícius Júnior naquela função, né? De último. Jogava o Estevão, o Vinícius mais centralizado e o Rodrigo, lá no início, né? Então, eu acho que o Ancelotti não levaria mais do que dois jogadores altos de área. Um seria o João Pedro e a outra vaga entre o Igor Thiago e o Pedro. E acho que o Endrick disputa... o Endrick pode jogar de 10, como entrou no último jogo, de 7, de 11. O Endrick, sendo mais versátil, ele tem mais chance. Pessoal, o que vocês acham, hein? Galera do chat aqui, eu tô vendo que tá movimentando o chat. O Vanderlei falou que o Pedro é muito melhor e o Marcos Alves, o Igor Thiago é superior. O Leonardo, o Igor Thiago joga na Premier League, fim de papo. E o Camilo, o Mai falou que o Endrick não vai, acho que o Endrick vai sim, vai sim. Danilo, vamos pensar aqui, ó. Rafinha, Vini Júnior, Matheus Cunha e Martinelli já... Então, né? João Pedro João também. Pedro, acho que tá. Luiz Henrique também. Também. E o Endrick, acho que tá cavando a vaga dele. Tá bem perto. Mais ou menos. Não tanto quanto esses que a gente falou, entendeu? Eu acho que tá perto, mas não tanto quanto esses. Igor Thiago e Ryan aqui. Aí é a dúvida, né? Eu tô aqui, eu vou fazer até o gesto do que eu faria, ó. Pedro, eu levaria o Pedro com certeza. Mais do que os gols, como eu falei para você ontem no posse, mais do que os gols que o Pedro fez domingo contra o Atlético Mineiro, é a movimentação dele, é a esperteza que ele tem para às vezes usar o peito, às vezes usar o calcanhar, às vezes cabecear, chutar de esquerda, de direita. Então assim, eu acho o Pedro realmente muito bom, craque. Ele dá uma dinâmica diferente, ele tem outra característica em relação aos atacantes que a seleção normalmente levou. Eu teria com certeza o Pedro num grupo de 26 ainda. É que o Ancelotti ele já estruturou muito bem, a gente já sabe exatamente o número por posição. Mas num grupo de 26, eu colocaria o Pedro com certeza pela versatilidade dele como camisa 9. Ele não é um camisa 9 fixo dentro da área, ele é um cara que sai, dá de calcanhar, então tudo isso que eu falei. Então eu não teria dúvida em colocar o Pedro. Eu acho que dá para levar o Pedro e o Igor Thiago. Igor Thiago para mim é outro tipo de jogador, não é a mesma coisa que o Pedro. Eu daria para levar os dois. E aí não iria o Ryan? Eu preferia não levar o Ryan, levar Igor Thiago e Pedro. E aí você leva o Endrick, tem lá o Luiz Henrique, tem Martinelli. Ou até pro Martinelli dá para sair, mas eu sei que é uma realidade que não vai acontecer, né? Porque o Ancelotti vai levar o Martinelli. Sim. Mas assim, o que mais eu me lamento, e inclusive tendo ido lá para os Estados Unidos ver os jogos do Brasil, na cobertura no treino,
talvez pelo pouco tempo, o Ancelotti optou por não fazer testes no sentido de esquema, né? Ele abraçou um esquema e falou, é com esse que eu vou até o final, e foi, dentro das lesões, dentro dos problemas que ele foi tendo, ele foi substituindo peças. Então, por exemplo, ele poderia ter feito um meio de campo com 3, ter usado o Danilo com Bruno Guimarães e o Casemiro, ele poderia ter feito um ataque de 2 pontinhas e um centroavante. Em nenhum momento ele fez isso, ele se abraçou nesse esquema. Claro, dentro do esquema tem algumas variações, o Matheus Cunha mais pela esquerda, Matheus Cunha voltando um pouco mais, o Vini abriu, o Vini mais... Mas sempre 4 atacantes, 2 meio-campistas, 4 defensores. Eu lamento por ele não ter feito esses testes, talvez por falta de tempo, mas eu acho que pode fazer falta lá na frente. Acho que ele priorizou formar o time, né? Já que ele não tinha muito tempo, né? Talvez ele tenha priorizado isso, né? Formar esse esqueleto do time para chegar na Copa um pouco mais pronto. Oi, Rodrigo. Não, então é uma informação só, Luísa, que é uma apuração que eu tive nos últimos meses. Quando o Ancelotti chegou ao Brasil, ele pensava que ele precisava ter um centroavante de estilo mais centroavantão. Ele foi observando o futebol brasileiro e olhando inclusive o passado, o Ronaldo, o Romário, ele chegou a uma conclusão, foi o que me contaram, de que o Brasil sempre teve centroavantes móveis e que isso não era um problema, era uma característica do Brasil. Então ele acabou um pouco com a ideia fixa de que ele precisava ter um centroavantão. Ele até pode ter essa opção, mas ele não via como obrigatório. Então essa coisa vai contar dentro da cabeça dele como é que ele vai decidir aí a lista final de 18 de maio. E acho também